Atualmente a gente está muito acostumado a ver adaptações literárias no cinema e na televisão. Inclusive aquilo que vai pro cinema e que depois vem pra televisão. E se você prefere ver um filme adaptado, um seriado adaptado de algum livro, eu quero trazer pra você nesse vídeo 4 motivos do porquê eu acredito que os livros são melhores do que as adaptações. Buenas, pessoal, sejam todos bem-vindos à Dimensão Literária. E já aproveitando que eu acabo de introduzir o assunto do vídeo, lembrar que esse assunto foi trazido pelo inscrito Márcio Júnior, que mandou o seguinte comentário: esse cara é fera. Acho que ele tá falando de mim. Obrigado, Márcio. Parabéns, maninho. Uma ideia: adaptações versus livros que você leu. Abraço, Márcio Júnior. Obrigado aí pelo prestígio, pela presença de sempre aí nos comentários, assistindo os vídeos. Valeu mesmo. Então vamos lá falar sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é apresentar um fato. Contra fatos não há argumentos, mas talvez algumas pessoas tenham. Se você tem algum argumento contra o que eu vou falar, contra o fato que eu vou apresentar, você pode colocar aí nos comentários. Mas saiba você, principalmente você que gosta de filme, que gosta de seriado, saiba que 99,9% dos bons filmes, dos ótimos filmes que você viu na sua vida, eles foram adaptados de um livro. Sim, pessoal, aquelas pessoas que vivem assim o universo literário com maior intensidade sabe disso, sabe que a grande matéria-prima, a grande matriz, a grande base de conteúdo dos bons filmes que a gente vê no cinema, dos seriados, provém dos nossos maravilhosos e queridos livros. E não só dos livros, mas também das HQs. Esses filmes de super-heróis aí, que surgiram recentemente, né, que lotou cinema, e que muito bons, eu adoro esses filmes, eles vieram dos gibis. Aí você deve estar pensando, tá, mas o Eduardo, você tem envergadura moral para falar sobre isso? Você tem conhecimento do livro e da adaptação? Você já leu algum livro que foi adaptado? Sim, eu já li. Até pouco tempo atrás essa minha opinião ainda não estava formada. Eu não tinha certeza se as adaptações eram melhores ou se os livros eram melhores. Até então eu achei que as adaptações poderiam ser melhores porque eles têm mais recursos audiovisuais, certo? Nós temos as músicas, nós temos o áudio dos atores, das atrizes, nós temos os cenários, né, que apresentam para nós de forma maravilhosa. E eu achava até então que as adaptações, os filmes, sempre seriam melhor do que os livros. Ainda que, antes de eu entrar principalmente no universo literário, eu ouvia das pessoas que gostavam dos livros justamente o contrário. Ah, nada a ver, os livros são melhores, davam vários exemplos, vários argumentos, e ia dizer, não, vocês são fãs do livro, vocês estão errados, não, o legal é o filme. Pois bem, eu tive 2 experiências recentes que fizeram eu mudar totalmente de opinião. Eu hoje entendo que os livros são bem melhores do que os filmes, do que as adaptações que fazem deles, e eu vou aqui mostrar 4 motivos pra vocês do porquê que eu acho isso. E enquanto eu for falando pra vocês os motivos, eu vou apresentar também e comentar um pouquinho sobre as 2 obras. Foram poucas, só 2 obras, estamos no início da jornada, não tem problema, mas eu vou mostrar pra vocês aqui e vou falar um pouquinho sobre elas. Primeiro motivo, nos livros, pessoal, os personagens, a história, ela tem muito mais camadas, muito mais profundidade do que os filmes. As 2 experiências literárias que eu tive me mostram isso, e eu já vi diversas pessoas utilizando esse mesmo motivo para explicar por que preferem os livros do que os filmes. A primeira experiência literária que eu vou falar para vocês aqui, inclusive, eu vi o filme primeiro, e depois eu fui ler os livros, que é essa maravilha aqui, ó. Essa pedreira aqui, sensacional. Trilogia O Senhor dos Anéis. Eu assisti os filmes primeiro, já comentei com vocês, inclusive, na resenha leiga que eu fiz dessa trilogia, desse box. Eu vi os filmes e eu fiquei apaixonado pelos filmes. Que coisa maravilhosa, aqueles cenários, aqueles castelos, nossa, os personagens. Eu digo, não pode ter coisa melhor. Isso aqui é o que há de mais incrível que tem nessa história. Não pode ter outras coisas comparadas a isso. E aí, muito tempo depois, eu vi os filmes quando saíram. Eu nem lembro quando saiu, mas eu sei que já faz bastante tempo. Depois eu fui ler então a trilogia do Senhor dos Anéis e percebi 2 coisas muito importantes. Primeiro, tem muito mais profundidade os personagens e a história nos livros do que foi as adaptações, né, do que foi a adaptação do Senhor dos Anéis. E tem muita coisa que tem aqui que eles não aproveitaram nos filmes. E eu fiquei extremamente chateado porque eles não aproveitaram. Eu falei isso pra vocês já. O Tom Bombadil não foi pra lá. No final do livro, quando o Sam, o Frodo, o Merry e o Pippin voltam pra Terra dos Hobbits lá, cara, acontece uma outra guerra ali, não foi mostrado no filme. Caramba, eu fiquei muito decepcionado. Então assim, pessoal, você que viu os filmes do Senhor dos Anéis, você não sabe a história completa do que é a história do Senhor dos Anéis. Tem que ler os livros para compreender e entender melhor a história. Então esse é o primeiro motivo, os livros nos trazem mais profundidade, mais camadas, tanto dos personagens quanto da história. Tem muito mais coisa aqui do que tem no filme. Eu recomendo, se você viu o Senhor dos Anéis e gostou do Senhor dos Anéis, leia os livros que aí sim você vai complementar várias lacunas e preencher a história de um jeito
jeito maravilhoso que só os livros podem preencher. Agora eu tô parecendo aquelas pessoas que eram fãs dos livros falando, né? Mas é a realidade, pessoal, é a realidade. O segundo motivo do que porque os livros são melhores é a questão da imersão na imaginação. Pessoal, quando a gente vai assistir um filme, já tá tudo pronto. Já tá lá os personagens decididos, como eles vão ser, as caras que eles vão ter, já tá lá os cenários imaginados pelo diretor, como é que vão ser as cenas filmadas, se de frente, de baixo, de cima, enfim, da direita, da esquerda, já tá tudo prontinho pra vocês. Nos livros nós não temos toda essa montagem feita. Nós somos os diretores da história. A gente que imagina os personagens, claro, vem o descritivo no livro, mas a gente tem uma liberdade criativa ao ler os livros de imaginar como são as cenas, as montanhas, enfim, falando do Senhor dos Anéis, né? As montanhas, os vales, isso tudo, por mais que tenha descrição, o acabamento final, a imaginação final fica a critério do leitor. Então essa liberdade criativa é muito boa. Eu sei talvez que muitos vão achar esse um argumento inválido porque preferem realmente as coisas tudo prontas já, né? Eu não vou aqui fazer esforço de imaginar cenário, imaginar personagem, quero tudo prontinho, o cinema é melhor por causa disso. Bom, tudo bem, mas eu entendo ser uma vantagem, ser algo melhor esse sentido de você ter essa liberdade criativa. Eu acho muito legal também você assistir o filme e depois ler o livro, ou ler o livro depois assistir o filme e fazer os comparativos de cena que você criou na sua cabeça e aquilo que outra pessoa, né, o diretor do filme acabou criando pro filme em questão. Eu acho isso muito bacana. Então a liberdade criativa pra mim seria o segundo motivo de que os livros são muito melhores do que os filmes. O terceiro motivo que eu trago pra vocês é conexão emocional mais profunda. Pessoal, para falar sobre esse item, sobre esse motivo específico, eu vou trazer a segunda obra em que eu fiz a leitura do livro e depois eu vi a adaptação. Toda a Luz que Não Podemos Ver, do autor Anthony Doerr. Eu li o livro primeiro e depois eu fui ver a adaptação no Netflix, junto com a minha esposa, que foi uma adaptação num seriado, acho que tem 4 episódios. Mas essa questão específica da conexão emocional mais profunda, eu tive com a personagem principal aqui da história, a Maria LeBlanc. Como é que é o nome da mulher mesmo, que eu já esqueci? Mary Laurie LeBlanc. Eu tive uma conexão mais forte com ela no livro do que no seriado. No seriado, eu não sei se foi a atriz que interpretou, eu não sei se foi a visão do diretor, a forma como foi conduzido, mas não gerou aquela conexão, sabe? E é difícil, existe a possibilidade, mas é muito difícil que você não consiga estabelecer uma conexão com os personagens de um livro. Seja ela uma conexão positiva ou negativa, é muito difícil que com um livro você não consiga gerar essa conexão. Tem personagens chatos nos livros que você não gera essa conexão? Claro que tem, mas eu acho que é mais difícil do que num filme ou num seriado. O próprio tio, que é interpretado por um ator famosíssimo, que eu não vou lembrar o nome agora, que é o mesmo ator que fez o Dr. House. Cara, o baita do ator, eu gosto muito dele, mas não criou o mesmo vínculo, a mesma conexão que criou o personagem do tio aqui na história. Então esse é um outro motivo que faz eu acreditar que os livros são melhores do que as adaptações. Justamente essa conexão emocional, não só com os personagens, mas com as localidades. Quando aparece um cenário no filme, a gente às vezes pode achar bonito, né? Se for um cenário bonito, enfim. Só que no livro tem a descrição, por exemplo, do cheiro, das cores, da textura. Então a gente consegue realmente criar uma conexão mais forte até com os próprios cenários. É impressionante o negócio. Claro, talvez tenha que ter uma mentalidade um pouco mais fértil, pode ser, mas o fato é que na minha avaliação, os livros criam essa possibilidade muito maior do que as adaptações, beleza? E o quarto motivo, pessoal, que eu trago pra vocês aqui é a adaptação mais fiel à visão do autor. Pessoal, quando Hollywood vai adaptar um livro, é óbvio pra mim agora, né, que eu virei um leitor um pouco mais assíduo, de que eles não conseguem levar tudo o que está num livro pras telas. E essas adaptações que eles fazem, não só em termos estruturais de cenários, às vezes de personagens, mas também no rumo que a história leva. Olha, a gente não tem como fazer uma adaptação que possibilite a criação dessa guerra que está descrita no livro. A gente vai ter que fazer uma coisa paralela. Digamos que essa guerra interfira num acontecimento futuro, então na adaptação eles pensam que não vamos fazer a guerra, vamos criar um outro acontecimento que vai acabar encaminhando para o mesmo acontecimento futuro, né? Para o mesmo destino, podemos dizer assim. E aí, na minha opinião, a adaptação acaba tirando muito do que era o sentimento original do autor quando ele escreveu a história. E isso acontece gritantemente, digamos assim. Aqui também acontece no Senhor dos Anéis, tá? Tem algumas coisas aqui que acontecem que, cara, claro, a gente entende o porquê que foi feito no cinema, ou tenta entender o porquê que foi feito, mas ainda fica aquela pulga atrás da orelha. Mas aqui, meus amigos, eu tô pra dizer pra vocês que eles mudaram praticamente toda a história. Os elementos principais estavam ali, os personagens estavam ali, mas a base da história, a base um pouco também estava ali. Mas como aconteceram muitos fatos, cara, não dá pra entender. Eu posso afirmar pra vocês aqui que se vocês viram a adaptação desse livro
na Netflix, vocês não sabem a história do livro. Porque até o final do livro aqui, do personagem Werner, eu já não achei muito legal no livro. Mas o final que foi colocado na Netflix eu achei muito pior. O final da personagem Marie aqui no livro ficou legal, mas no seriado ficou muito ruim. Então assim, pessoal, adaptações perde muito daquilo que o autor queria que realmente estivesse na história. Fora outros inúmeros personagens daqui que não apareceram no seriado e outros personagens que também mudaram um pouco ali o destino deles, o que aconteceu com eles, tá? Então esse aqui é um belo exemplo, reforçando, né, que se você viu a história na Netflix, você não conhece a história do livro como deveria conhecer. Mas tem uma questão aqui que nós, ávidos leitores, que prefere 1000 vezes um livro do que uma adaptação, a gente precisa tomar um certo cuidado. Eu até poderia chamar de um certo preconceito, a gente tem que tomar cuidado. Porque nessa levada nossa de achar que sempre os livros são melhores, a gente acaba sempre, quando vai ver uma adaptação, já no início a gente começa a pensar, ah, não vai prestar, ah, não vai ser legal. E aí isso acaba deturpando um pouco a nossa experiência com a adaptação. Por que eu digo isso? Porque eu li esse livro e conforme eu comentei com vocês, eu fui ver o seriado com a minha esposa. E no final de cada episódio eu dizia pra ela, não tem nada a ver com o livro. Isso aqui não tem nada a ver com o livro, isso não acontece. Porque esse personagem não tava aqui, esse personagem tava lá. Porque esse personagem nem aparece até o final do livro, agora já apareceu no início. E eu ia comentando aquilo que me desagradava na história. Terminamos os 4 episódios, acho que foram 4 episódios. E aí eu perguntei pra ela, e aí, o que tu achou da adaptação? E ela disse que ela gostou bastante da adaptação. E eu pensei comigo, não pode ser. Como pode ela ter gostado dessa adaptação mal feita? Não adaptou nada, quase, do que tá no livro. Não é possível, não é possível. Depois eu fui fazer um exame de consciência e cheguei a essa conclusão. Às vezes nós, leitores, vamos com essa carga emocional do livro e quer que saia exatamente como está a história no livro. E como se trata de uma adaptação, essa é a palavra-chave, a adaptação, a gente precisa muitas vezes, então, mudar a nossa chave, virar a nossa chave no momento que a gente for ver um filme ou uma série que foi baseada no livro. Porque pode ser uma boa adaptação que não tenha quase nada a ver com a história original. Então a gente precisa tomar esse cuidado aí pra até não ofender ninguém que gosta de ver filmes. Eu gosto de ver filmes, eu gosto de ver séries, mas hoje eu tenho entendimento de que os livros são melhores, mais profundos, aquela coisa toda, mas a gente tem que tomar cuidado assim pra não ofender as pessoas que não gostam tanto das leituras e que conversam com você e dizem assim, pô, mas aquele filme foi muito bem adaptado, eu adorei a história, e no fundo a gente sabe que não foi uma adaptação fidedigna, não foi uma adaptação completa da história do livro. Tenhamos cuidado nos nossos sentimentos de leitores na hora que a gente for ver uma adaptação com alguém, com alguma pessoa que não leu o livro. Tá bom? Pessoal, esses então foram os 4 motivos que eu apresento para vocês que na minha avaliação, minha modesta avaliação, me levam a crer que os livros são muito melhores do que as adaptações feitas na tela. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.